Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro, de trecho do livro Mecanismos da Mediunidade, em que André Luiz especifica detalhes sobre o pensamento, dando continuidade a esse estudo que estamos fazendo. No capítulo 4, retomamos o último parágrafo da nossa leitura para que a gente possa contextualizar. Lembrando que no primeiro momento ele fala que o Criador ele pensa como de forma que impregna todas as criações e criaturas do universo, e é assim que ele mantém esse controle sobre a própria criação. Lembrando que se existimos, é porque Deus existe. Caso Deus não existisse, nós não existiríamos. Essa dependência fica muito clara, apesar da frase ser muito marcante. Só existimos porque Deus existe. Aqueles que pregam, né, que Deus não existe, significa que, né, a pessoa também não existiria. Mas usamos esse destaque para demonstrar a dependência de Deus, né? É uma dependência. Dependemos de Deus indiscutivelmente, em todos os aspectos, porque fomos criados por Ele. E não é aquela ideia de criação que temos aqui na Terra, que cria e larga, né? Cria e anda. Não, é a criação sob assistência, sob controle, sobre participação, sobre onisciência, né? Então ele pensa e assim ele atinge a todos, e os espíritos, por advirem de Deus, também pensam. Pensam de uma forma reduzida, porém sob o mesmo mecanismo. E aqui terminou André Luiz, e vamos continuar nesse parágrafo que ele falou. É rapidinho. Pensamento das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres. E da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento, ou fluxo energético, do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Então, já isso é conteúdo da última leitura, explicando que essa ideia de eletricidade, magnetismo são as leis físicas com que Deus controla a matéria propriamente dita, e os espíritos se expressam pelos pensamentos que são de natureza ondulatória, são ondas, e essas ondas se caracterizam pela distância entre dois vales consecutivos, que é o chamado comprimento de onda, e que quanto mais curta essa onda, mais energia ela carrega. Enquanto que os animais pensam só ondas fragmentadas. Foi aí que nós paramos. E assim vamos continuar. Os espíritos aperfeiçoados que conhecemos sob a designação de potências angélicas do amor divino operam no micro
e no macrocosmo em nome da sabedoria excelsa, formando condições adequadas e multiformes à expansão, sustentação e projeção da vida nas variadas esferas da natureza, no encalço de aquisições celestiais que, por enquanto, estamos longe de perceber. Poxa, olha só, quanta coisa aqui, né? Os espíritos aperfeiçoados, quer dizer, os espíritos angelicais, eles conseguem interpretar a vontade de Deus, aqui que conhecemos, operam no micro e no macrocosmo em nome da sabedoria excelsa. Então, eles atuam em nome de Deus na matéria, eles atuam também. Por isso, essa origem da multiplicidade de deuses, né? Imaginar que existem deuses. Não, existem espíritos superiores que operam em nome de Deus, mas não são deuses, são espíritos superiores. E eles controlam todos os matizes da natureza, não só desde da fauna, flora, há um controle da parte deles em nome de Deus. Continua André Luiz. A mente dos homens, indiretamente controlada pelo comando superior, interfere no acervo de recursos do planeta, em particular, aprimorando-lhe os recursos na direção do plano angélico. E a mente embrionária dos animais, influenciada pela direção humana, hierarquiza-se em serviço nas regiões inferiores da Terra, no rumo das conquistas da humanidade. Então é uma escada, né? São degraus em que todos ocupam um patamar, uma posição, sempre induzindo os anteriores a acionarem os anteriores, e assim sucessivamente, em direção a Deus. Então, são os espíritos angelicais que atuam na matéria, que, por sua vez, permite que nós, encarnados, também podemos atuar nessa matéria e, com isso, elevarmos o progresso coletivo, que atingirá os espíritos mais simples, que, por sua vez, também se sentirão estimulados a progredir, que, por outro lado, também atuam sobre esses espíritos primitivos, para iniciarem, para continuarem a jornada, que por sua vez também induzem os animais a atingir a condição de receber a intervenção divina como homem. Todo o universo trabalha. Todo trabalha aqui no sentido de operar, de manipular as coisas. Todo o universo trabalha, sempre num sentido ascensional, sempre no sentido de chegar a Deus. Difícil, né? Muito bem, vamos lá. Continuando para a gente refletir sobre, né? Corpúsculos mentais. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísico, além do físico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele, pensamento, ainda é matéria. A matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil, em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Muito bem, eu ainda não consegui dominar
a técnica de buscar imagens e filmes para introduzir nessa nossa gravação aqui. Mas vamos lá, vamos tentar um malabarismo mental e visualizar o que foi lido. Toda a matéria, vidro, parede, computador, tal, ela é sólida, líquida e gasosa. E se nós formos fracionando essa matéria, chegaremos a uma parte que não dá para fracionar, não dá para dividir. Isso falando ainda em termos de 2 séculos, tá? É o átomo. A quer dizer negação, tomo quer dizer parte, então é aquela partícula que eu não conseguiria quebrar, não conseguiria dividir. Esse é o conceito de átomo do século XIX, né? A partir de 1800. Porém, posterior a 1800, 1820, assim por diante até hoje, descobriu-se que essa menor partícula ela é divisível em partículas subatômicas, né? As partículas subatômicas são aquelas que compõem o átomo. Então, vocês já ouviram e ouvem, veem aí na internet o modelo atômico de Niels Bohr, que são os prótons, os nêutrons no núcleo e os elétrons orbitando, girando em torno desse núcleo. Até essas partículas, elas já se demonstraram fragmentáveis, meson, quarks e assim por diante. Não entre nessa ideia de mídia, de a partícula de Deus, isso é bobagem, né? Não tem a partícula de Deus. Nós, em Espiritismo, sabemos que tem o princípio cósmico universal e a primeira partícula que nós detectarmos é em relação a nós, mas a partícula elementar básica nós não atingimos com essa nossa tecnologia aqui. Mesmo porque só temos esses instrumentos, nosso corpo é limitado e tudo mais. Então, esse elemento químico, esse átomo, o átomo recebe o nome de elemento químico. Existem mais de 100 elementos químicos na natureza. No laboratório já são detectados quase 120 elementos químicos diferentes. É o que se ouve: o hélio, o neônio, o argônio, o carbono, o ferro, o cobre, níquel. Cada um deles é um elemento químico, é um átomo que tem diferença entre eles. Eles são diferentes no núcleo, na quantidade de prótons. E essa disposição, essa apresentação desses elementos químicos é feita pelo que se conhece tabela periódica. Essa tabela periódica foi difícil de construir, muito difícil, foram várias tentativas, até que se felizmente conseguiu demonstrar em classes, famílias, o que há de semelhante na distinção entre eles. Eles são diferentes, mas existem agrupamentos desses átomos, alguns tipos de átomos, né, de que pertencem a famílias, com algumas características. Por isso que a tabela tem aquele formato. O que ele está acabando de dizer é o seguinte: existem átomos, existem elementos que transcendem essa tabela, vão além dessa tabela. E não é numa continuação só a partir do número 118, 119, 120, não é isso. É uma tabela paralela. Ela não é uma sequência, ela não é contínua, ela é paralela. Que tabela periódica é essa? É a tabela periódica dos átomos que compõem o mundo mental. Então tem o mundo material, que é a tabela periódica aí que a gente está acostumado a ver, e a tabela do mundo, a tabela dos elementos químicos do mundo mental, que nós não conseguimos medir nem tangenciar porque é do mundo mental, mas é matéria.
Então eu vou ler de novo para que a gente costure aí. Como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Entretanto, ele ainda é matéria. A matéria mental em que as leis de formação das cargas magnéticas e dos sistemas atômicos prevalecem sob novo sentido, compondo um maravilhoso mar de energia sutil em que todos nos achamos submersos e no qual surpreendemos elementos que transcendem o sistema periódico dos elementos químicos conhecidos no mundo. Ok? Vamos continuar. Temos ainda aqui as formações corpusculares com bases nos sistemas atômicos em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos, tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Então o átomo, que a gente acabou de falar, aquele primeiro lá do Niels Bohr, século XVIII, depois século XIX, depois século XX, né? Eu até falei 1800, é século XIX. Esses átomos, eles são constituídos por prótons, nêutrons lá no núcleo e elétrons em volta. O que os diferencia um elétron de um próton são as características dessa matéria. As características da matéria são basicamente duas nesse primeiro momento. É a massa e a carga elétrica. Ele chama já aqui de cargas elétricas positivas e negativas. Então vamos entender como é que é isso. Você vai olhar para um átomo ou para qualquer corpo, você não vai olhar e falar assim, ele está com carga negativa. Porque você não vê tracinhos negativos ali, nem tracinhos positivos. Não existe isso. O que a gente percebe é que dois corpos, quando eles se repelem, eu só consigo perceber a repulsão ou a atração. Então, como são reações opostas, eu vou lá na matemática, ao invés de ficar escrevendo uma frase, dois corpos se repelem, dois corpos se atraem, eu vou na matemática e roubo um símbolo de oposição, o menos e o mais. São dois símbolos que são antagônicos, são opostos. Então, quando dois corpos se repelem, eu digo que eles têm cargas de igual sinal. Quando dois corpos se atraem, é porque eles têm cargas de sinais diferentes. E daí eu defino como positivo e negativo. Tá claro isso, né? Positivo e negativo é matemática, não tem nada a ver com física, né? Na física, o que a gente tem é atração ou repulsão. Então, voltando ao átomo. O átomo, ele, entre o indivíduo que está lá no núcleo e o indivíduo que está girando, entre eles há uma atração. Uma atração. E por existir uma atração, eu digo que eu facilito isso dizendo que tem cargas de sinais opostos. Por uma convenção, eu digo que o elétron tem carga negativa e o próton carga positiva. Só isso. Então, eles têm cargas de sinais opostos, eles têm cargas elétricas diferentes. Por isso que eles se atraem. Quando tem cargas, quando dois corpos, não precisa ser próton elétrico, dois corpos têm cargas de sinais iguais, ou se eles se repelem, é porque eles têm cargas de sinais iguais. Então, a diferença entre o próton e o elétron são as cargas elétricas, convencionadas de chamar uma positiva e outra negativa. E a diferença entre as massas. Se a massa do próton é 1 quilo, não é 1 quilo, né, mas unidade de massa atômica, né, 1. Né? A massa do elétron é 1836 vezes menor. Então ele é super, entre aspas, levinho. A massa dele é muito menor. É isso que diferenciam os prótons e os elétrons.
tanto aqui no mundo material quanto no mundo mental. Os números serão outros, as massas serão diferentes, mas há uma analogia, não uma identidade. São análogos, são parecidos. Os princípios são os mesmos, as ideias são as mesmas. Porém, os números, não tenho a menor ideia, serão diferentes, porque teria que estudar a física atômica da matéria do mundo mental, que não há o menor sentido em fazer isso aqui encarnado. Continuando mais um pouco. É extenso, por isso que a gente demora, né? Mas não temos pressa. Isso nos compele naturalmente a denominar tais princípios de núcleos, prótons, nêutrons, pósitrons, elétrons ou fótons mentais, em vista da ausência de terminologia analógica para estruturação mais segura de nossos apontamentos. Então, André Luiz está usando os mesmos termos que usamos aqui na Terra para dar uma ideia, um conceito de como é a composição desta matéria do mundo mental. Não é idêntica, é semelhante. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprime frequência e cor peculiares. Isto aqui, já deu 20 minutos da nossa reunião, já vai dar, só esse parágrafo, um bom tempo de conversa, que vamos deixar para a semana que vem, mas eu vou ler de novo para que fique registrado. Assim é que o halo vital, ou aura de cada criatura, permanece tecido, constituído de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de normas, leis que correspondem à lei dos quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Ok? Na semana que vem nós vamos explicar o que é quanta, o que é onda e assim por diante. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. Vamos iniciar hoje falando a respeito do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem é a 113. Agradeçamos sempre. E começa com dizeres de Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim começa a mensagem. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses em tremendas lutas do espírito. E no último parágrafo, conclui Emmanuel: mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã, e ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Do ponto de vista espiritual, a dor transforma. No entanto, tal transformação vai depender de como vivemos a dor. Passar
impune ao sofrimento, é a grande meta que todos nós perseguimos, ou pelo menos diminuir-lhe a intensidade. Temos uma visão imediatista, interessa-nos o hoje, sem visão do futuro. Assim, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino. A dor pode ter causas em vidas anteriores, quando violamos as leis de Deus, ou nessa vida, quando de forma invigilante caímos nas armadilhas de nossa imprudência, orgulho ou ambição e, por consequência, sofremos imediatamente ou acumulamos novos débitos para o futuro. Tudo gerado pelo nosso mau proceder. Você já reparou que para pensar na razão da existência da dor, do sofrimento em nossas vidas, talvez num daqueles momentos de extrema angústia em que o coração parece apertar forte, você tenha pensado em Deus, na vida e gritado intimamente: por quê? Isso porque não a entendemos e não nos achamos merecedor dela. O sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma, onde optamos pelas direções e ações que produzem desequilíbrio. Numa fase, todo um emaranhado de paixões primitivas impulsiona o ser na direção do gozo, sem ética ou sentimento superior, e o leva aos conflitos que geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhe destroem a imunidade, instalando-se insaciáveis e devoradores da nossa saúde. Como podemos ver, o sofrimento não é imposto por Deus, constitui-se eleição da própria criatura. Uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso para a sua superação e propiciador de muita paz. As reações de ira, violência e rebeldia ao sofrimento mais o ampliam pelo desencadear de novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A dor se revela a cada um de modo diferente, mas a todos visita. Os pobres sofrem pela incerteza quanto à manutenção de sua família. Os doentes experimentam padecimento físico. Os idealistas se angustiam pelo bem que tarda a se realizar. Os ricos, que tudo podem, não conseguem comprar a felicidade, a saúde e a paz. Qualquer que seja a posição social de um homem, ele vive a experiência do sofrimento. A universalidade da dor chama a atenção dos homens para o fato de que são essencialmente iguais. A dor é ao mesmo tempo um problema para os seres humanos e um termômetro indispensável para a nossa proteção dos perigos, riscos, acidentes e mesmo das doenças. Pensar que o mesmo sintoma que indica uma doença é também uma salvação, pois a dor informa. A dor é o remédio amargo que desperta no ser a necessidade de transformação. Mas a dor será sempre proporcional ao estrago que fizemos em nós mesmos
pelo mau uso de nosso livre arbítrio. Ninguém sofre sem merecer. Se sofre muito, é porque muito errou. Nos recorremos agora ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que foi um pensador espírita francês e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. Fez muitas conferências por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. Nos diz Leon Denis, tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia, o amor é a lei do universo e por amor foi que Deus formou os seres. Fundamentalmente, a dor é da lei de equilíbrio e educação. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhe sentiram os seus poderosos efeitos. A dor física produz sensações e o sofrimento moral produz sentimentos. O prazer e a dor estão, pois, muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Incumbe, pois, a cada um de nós, regulando suas sensações, disciplinando seus sentimentos, dominar umas e outras e limitar-lhe os efeitos. Mais adiante, diz Leon Denis, a dor física é, em geral, um aviso da natureza, que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos a ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando o mal perigoso se vai insinuando em nós, que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sobre os golpes da sorte. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho intenso, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda sensível. Por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio de que se usa o poder divino para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, tornar-nos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. Para isso, pôs Deus nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não o ponto de chegada. Gozos e sofrimentos, prazeres e dores, tudo isso Deus distribuiu na existência como um grande artista que, na tela,
combina a sombra e a luz para produzir uma obra-prima. E continua Leon Denis. A todos que perguntam: para que serve a dor? Eu respondo: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. A dor será necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. Deixará de se fazer sentir logo que se fizer a harmonia. Todos os nossos males provêm de agirmos num sentido oposto à corrente divina. Se tornarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece com as causas a que fizeram nascer. E assim concluímos os dizeres de Leon Denis. Portanto, que sejamos fortes e corajosos. Não nos deixemos vencer pela dor, pelas dificuldades, pelas doenças. Procuremos entender o significado de nossos sofrimentos. Nunca nos esqueçamos que somos filhos de Deus e Ele não desampara nenhum de seus filhos. Coragem, bom ânimo e refúgio na prece são nossas melhores armas no momento de dor. E assim nós concluímos desejando a todos uma boa semana com muita paz e harmonia em todos os lares. Muito obrigada.